Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, na pessoa dos organizadores do evento, né, da OAB de São Paulo, do Legale, né, agradecer a possibilidade de rever alguns amigos que já tenho aqui, né, de algum tempo, de outros congressos do Legale, o professor Carlos, o professor Edson, né, reiterar aqui, né, a satisfação de rever o professor Seral, né, dividir aqui prazerosamente também com o doutor Ricardo pela primeira vez uma mesa, né, da mesma maneira, o professor doutor Alexandre lá, representando a ordem, dizer que fico muito contente de ver uma casa cheia, né, significa que o direito previdenciário está tomando o seu devido lugar dentro da ciência jurídica. Uma disciplina tão importante de todos nós aqui, tão cara para todos nós, e que nem sempre tem sido dada a ela a importância que ela tem, porque a sociedade inteira precisa, mais cedo ou mais tarde, dia sim, outro não, talvez hoje, talvez amanhã, né, de grandes advogados, de juristas em previdência e de pessoas que venham a defender esses interesses, né, nas suas demandas perante a Previdência Social. Isso é muito bom, é muito contente, é prazeroso, é gratificante estar numa plateia, né, seleta e, ao mesmo tempo, numerosa. Né? Eu costumo dizer, estava dizendo ontem por e-mail, né, que isso já é uma adrenalina a mais para nós, né, efetivamente chegarmos aqui e tentarmos dar conta do recado. Também é uma responsabilidade muito grande, porque, né, casa cheia também é sinônimo de responsabilidade tão grande quanto o tamanho da plateia. É sempre um prazer voltar a São Paulo. Vocês já devem ter notado que meu sotaque de catarinense não tem nada, né? Eu sou aqui do lado, né, do Rio, né, mas eu sou catarino de coração, né, 17 anos lá, né, em Florianópolis, né, agora, né, Florianópolis está ficando na moda por causa da novela, né, e tal, enfim. Né, é um prazer, né, estar num lugar que é tão bacana, dá para trabalhar, dá para viver, né, mas ainda dá para se preocupar com as pessoas. O que me traz aqui é a preocupação em, né, digamos assim, dividir angústias. Né, porque direito previdenciário, antes de mais nada, é dividir as angústias da população brasileira. Né. Eu vou pedir também licença para usar o púlpito. Né. Bom, o nosso tema diz respeito a uma correlação entre a Justiça do Trabalho e a Previdência. Né. Já foi dito que eu sou juiz de trabalho. Eu fui procurador do INSS antes. Né. Quer dizer, então, eu tenho do currículo, eu também já defendi o lado de lá. Eu não chamaria de outro lado da força, porque senão o doutor Seral fica brigado comigo e tal. Né? Mas eu, né, já exerci essa dura missão de defender a Previdência durante um tempo, depois segui a carreira na Justiça do Trabalho. Então, esse tema me traz alguma particularidade, porque, de alguma maneira, eu já vi ele pelos dois lados. Né? E considero que é um dos principais problemas hoje da Previdência. O professor Carlos Gouveia teve, né, o cuidado de deixar para que eu falasse disso, por conta do tema, e me parece, então, que é importante tratar do assunto e colocar o problema, basicamente, sob dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte, né, pode o INSS simplesmente recusar efeitos a uma decisão proferida pela Justiça do Trabalho, por exemplo, reconhecendo um vínculo de emprego, ou reconhecendo uma situação que não acontece no Brasil, que é pagamento de salário por fora? Porque isso não acontece, né? É coisa da minha cabeça. Né? É possível o INSS simplesmente dizer, não, isso aqui não se aplica a mim, se aplica ao autor da demanda, que era o trabalhador, e o réu da demanda, que era o empregador, ou reclamante, reclamado, como se costuma dizer também. Né? Mas a gente poderia fazer a mesma pergunta de outro sentido. Será que pode o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil, pode negar efeito às suas próprias decisões? Porque é a mesma pergunta, só que feita de outra maneira. Assim. Diante dessa dúvida, porque é isso que acontece, né, o trabalhador ingressa em juízo na Justiça do Trabalho porque trabalhou sem carteira assinada durante um tempo, ou durante todo o tempo, ou entrou na Justiça do Trabalho porque recebia salário pago por fora, ou exercia uma atividade insalubre e não recebia o adicional de insalubridade, e, consequentemente, a empresa também não vai fornecer para ele perfil profissiográfico previdenciário.
Então, só para dar 3 exemplos bem corriqueiros do problema. Bom, ele demanda na Justiça do Trabalho. Tá? Ele procura um advogado trabalhista. E diz assim, doutor, né, eu tenho um problema, tenho uma questão para resolver na Justiça do Trabalho, né, e é essa. E o advogado normalmente vai perguntar para o potencial cliente dele, quais são as provas que você tem, algum documento, alguma coisa assim de que você trabalhou lá? Só, doutor, não tenho não, porque ele me contratou sem carteira assinada, então a carteira eu não tenho. Recibo também não, porque era pago no cash. Nota em cima de nota, não assinava um recibo, não tinha cartão ponto, não tenho ficha de registro de empregado, ou seja, documento eu não tenho. Isso na questão do vínculo. E na questão do salário por fora dá igual. Por quê? Porque normalmente o salário que está anotado na carteira é o que está no recibo, mas o pagamento é outro. Tá? A atividade especial é um outro departamento, que aí depende da perícia. Então eu diria que, por economia de tempo, eu vou deixar essa questão da insalubridade para o final, se der tempo. Né? Porque o nosso tempo é curtinho e tal. Os outros 2 são os principais problemas, a meu ver, pela carência da prova documental. Mas aí o advogado trabalhista vai dizer, bom, vamos entrar com o que temos. Vamos ingressar com a ação trabalhista e postular o vínculo de emprego. Vamos entrar com a ação trabalhista e postular o reconhecimento do salário pago por fora. E vamos produzir as provas que estão ao nosso alcance. Petição inicial é recebida, faz-se a audiência, produzem-se as provas que estão ao alcance desse trabalhador. E o juiz do trabalho vai apreciar essa prova produzida e, eventualmente, reconhecer o vínculo de emprego ou o salário por fora. Tá? Proferindo uma sentença, determinando, por exemplo, que seja anotada a carteira de trabalho com aquele período que não foi anotado, com o salário real de trabalho, do trabalho realizado. Ainda que o empregador não faça, a secretaria da vara vai lá e faz a anotação. E o trabalhador, então, diz, bom, sentença transitada em julgado, carteira assinadinha com o período contratual e o salário recebido, ele coloca aquilo debaixo do braço e vai para o INSS postular a averbação. E o que o INSS diz a ele? Isso aqui não vale nada. Isso tem, inclusive, num Globo Repórter que passou uns 3 anos atrás, né, falando sobre isso, e o repórter botou uma câmera escondida, se fantasiou de segurado da Previdência, chegou no balcão do INSS, na época não tinha um 35, se eu quero averbar esse negócio aqui, é uma sentença do juiz do trabalho, e o funcionário do INSS responde para ele exatamente isso aqui não vale nada. Isso aqui não vale nada. Ah? Então ele é obrigado a se submeter a uma segunda via crucis. Por quê? Porque com a negativa do INSS, ele é obrigado a ingressar com uma ação agora contra o INSS na Justiça Comum. Federal ou estadual, dependendo, né, se a matéria envolve, se há uma sede da Justiça Federal ali, ele ingressa na federal, senão ele entra na estadual com a competência delegada. Bom, para discutir o quê? A mesma coisa, tudo de novo. Para produzir quais provas? As mesmas, porque ele não tem outras, tudo de novo. Mas o pior de tudo não é isso. Porque, bom, ele vai produzir as provas tudo de novo e, consequentemente, a decisão vai ser a mesma. Não necessariamente. Há muitas situações em que a Justiça Comum, apesar do vínculo reconhecido pela Justiça do Trabalho, vai dizer que ele não é segurado, vai negar a ele o direito de averbar aquele tempo, reconhecido por uma sentença trabalhista transitada em julgado. Se quiser, você fala. Então, isso pelo menos é paradoxal, para não parecer estranho, senão esdrúxulo, ou, mais ainda do que isso, ilógico, sob o ponto de vista jurídico. Não há lógica. E eu vou dizer por quê. Aí nós temos que ver a questão pelo lado previdenciário. O professor Carlos Gouveia falou muito bem aqui. O indivíduo segurado obrigatório é aquele que exerce atividade remunerada. Então, independentemente de qual tenha sido o vínculo de trabalho dele, se ficar provado que ele tinha trabalho, ele já é segurado obrigatório. Como empregado, mais obrigatório ainda não diria, mas tão obrigatório quanto qualquer outro. A diferença entre aquele indivíduo e o empregado que trabalhou sempre de carteira assinada é que o empregador do segundo é honesto e o do primeiro é um salafrário, né? Bandido, sonegador fiscal.
Falando português claro, porque quem emprega dessa maneira é sonegador fiscal, logo é bandido. Por quê? Porque se o déficit previdenciário está no tamanho que está, e se tem 400 bilhões para ser cobrados, é por culpa desse tipo de gente. Ah? Então, quer dizer, esse tipo de empregador é a escória da humanidade, né, para fins previdenciários. Por quê? Porque vai afundar o sistema previdenciário muito mais do que a aposentadoria com 51 anos de idade. Me parece que esse é o problema principal da Previdência no Brasil. Não é a aposentadoria, é a falta de arrecadação. As estatísticas, via de regra, dizem que metade da população economicamente ativa está no mercado formal, e a outra metade, evidentemente, está no informal, porque não tem uma terceira possibilidade. Então, significa que, num número assim raso, nós devemos estar arrecadando a metade do que deveríamos. Claro que essa conta não é exatamente assim, mas, vamos lá, grosseiramente falando, nós poderíamos estar arrecadando muito mais do que estamos arrecadando. Daí vem problemas, claro, no sistema previdenciário. Ah. Bom, então quer dizer que o indivíduo empregado é filiado ao sistema. E essa filiação, como diz o decreto 3.048, lá no artigo 20, ela é automática. Eu não preciso sequer de nenhum ato jurídico para que ela se materialize. A filiação é uma situação fática, é uma questão que se reconhece automaticamente. A partir do momento que eu exerço uma atividade remunerada, eu sou segurado obrigatório da Previdência Social e ponto. Não é a partir do momento que eu pago a primeira contribuição. O próprio artigo 20 do decreto 3.048 esclarece muito bem essa situação. Quando é que a contribuição vai ser o que me vincula à Previdência? Quando eu for um segurado facultativo. A dona de casa, que não trabalha, o estudante, né, o escraviário, o estagiário, né, desculpe. Esses são segurados facultativos. Quando é que eles começam a ser segurados da Previdência? No momento que eles fizeram a primeira contribuição. O segurado obrigatório é aquele que, a partir do exercício da sua atividade remunerada, ou seja, tanto faz se houve ou não recolhimento de contribuição, aqui faço minhas as palavras do professor Carlos Gouveia, tanto faz se houve contribuição ou não, ele já é segurado obrigatório. Então, preciso ali, a forma como o professor comentou, inscrição post-mortem, problema nenhum. O indivíduo não trabalhava. O que vincula o indivíduo à Previdência não é uma inscrição, é a filiação. A inscrição é apenas o ato de ter lá um númerozinho que a Previdência vai reconhecer. Você PIS número tal, é fulano de tal. Ah, tá, muito prazer. Isso é inscrição. Filiação é o ato de estar protegido, segurado pelo sistema. Uma coisa não se confunde com a outra com relação ao segurado obrigatório. Bom, então quer dizer, um trabalhador é segurado obrigatório. Agora, nós temos um problema na lei previdenciária, que é o que gera o nosso principal, o nó górdio, o porquê do INSS dizer não àquela decisão da Justiça do Trabalho. É um dispositivo da Lei 8.213, é o artigo 55, parágrafo 3º. O que diz o artigo 55 da Lei 8.213? É aquele que fala da contagem do tempo, que antes falava-se do tempo de serviço, e até hoje a redação ainda é assim, porque aquele artigo não foi modificado. Hoje é tempo de contribuição, mas se usa a mesma ideia. E ele diz lá que considera-se tempo de contribuição o período trabalhado, de data a data, né, desde o início até o final, do exercício de atividade remunerada. Esse é o caput. O exercício de atividade remunerada. Ou seja, está em plena consonância com o que a gente disse até agora. Aí vem o parágrafo 3º desse artigo 55 e diz assim: a comprovação do tempo para fins previdenciários, né, se dará a partir do início de prova documental, não se admitindo prova exclusivamente testemunhal. Ou seja, o caput diz uma coisa e o parágrafo diz outra coisa. Embora se possa interpretar também o seguinte, o tempo é o tempo de atividade, a comprovação do tempo é o parágrafo 3º que diz como é que vai ser. Então o INSS costuma pautar a negativa nesse parágrafo 3º do artigo 55. Essa sentença aqui não vale porque foi baseada em prova testemunhal, não foi baseada em prova documental.
E aí a decisão, eventualmente, da justiça comum também tem esse mesmo fundamento. Daí nós vamos ter a disparidade, né, de termos um indivíduo que é segurado porque tem carteira assinada, como empregado, reconhecido, só que aquele tempo ele não vai levar para a Previdência. É aí que está o absurdo. Bom, o problema é esse. Então, vamos ver. Dá para solucionar? Vamos tentar. Primeiro de tudo, né, será que esse dispositivo, tal, 55, parágrafo 3º, ele se aplica numa situação como essa, em que a Justiça do Trabalho já apreciou a matéria, já proferiu um julgamento? Ou seria o caso de aplicar ele apenas àquelas situações onde o indivíduo é um trabalhador autônomo, um trabalhador eventual, um taxista? Ele tem que provar. Bom, eu sou taxista, por conta própria. Tá, prova, está aqui a minha licença e tal. Ok. Ah, não, vou trazer testemunha que eu sou taxista. Não. Aqui tem que ser prova documental, porque senão qualquer um chega lá e diz, eu era pedreiro. E leva 2 testemunhas e, não, ok. É diferente. Por quê? Porque na relação de emprego, a responsabilidade pela inscrição do indivíduo e pelo recolhimento das contribuições é do empregador. Então, quer dizer, eu não posso nem imputar ao trabalhador esse ônus. Não tem como, juridicamente falando, porque é uma questão tributária, a responsabilidade tributária foi conferida ao empregador e não ao empregado. Então, a meu ver, primeira forma de pensar e tentar corrigir essa anomalia. O 55, parágrafo 3º da Lei 8.213 se aplicaria exclusivamente àqueles segurados que não são empregados. E é empregado doméstico, trabalhador avulso por extensão. Seria, então, o caso de aplicar aquilo ali aos contribuintes individuais, para evitar que qualquer um chegue lá dizendo que trabalhou, como brincou aqui o professor Carlos Bovem antes de mim. Segundo aspecto que poderia ser discutido, a questão de que nós estamos diante de uma decisão judicial. E foi a pergunta que eu fiz no começo. Pode o INSS recusar a aplicação de uma decisão judicial? Pois bem, alguém poderia dizer, não, o juiz do trabalho pode determinar ao INSS que faça a averbação. Não, não dá. Não dá. O TST tem uma súmula dizendo que o juiz do trabalho não pode determinar isso ao INSS. Isso, inclusive, enseja mandado de segurança, sendo impetrante o INSS. Curiosidade, né? Impetrante o INSS, impetrado o juiz do trabalho. Quer dizer, o INSS se libera, porque o TST não admite que o juiz de trabalho possa impor essa determinação ao INSS. Não dá para sair por aí. Mas será que isso seria necessário, essa imposição? Ou isso não seria uma mera decorrência do fato de que nós temos coisa julgada? Mas aí, normalmente, o INSS e alguns autores dessa matéria dizem assim, mas o INSS não foi parte na lide. Ele não é autor, não é réu, não participou do processo, então não dá para dizer que tem coisa julgada em relação a ele. Então, um detalhezinho aí a lembrar. Quem são os sujeitos do processo? O autor, o réu e o Estado, não o juiz. O juiz é agente. O sujeito é o Estado. A pessoa jurídica que está ali no terceiro ponto do triângulo é o Estado. Então, o Estado fez parte da lide. E o INSS faz parte do Estado? Faz. Ele é uma autarquia do Poder Executivo, que, por sua vez, pertence ao Estado brasileiro. Não é da Argentina. Homenagem aos turistas que estão lá bagunçando a minha cidade. Então, o Estado já se fez presente na lide. E ele proferiu uma decisão. Mais do que estar presente, é ele que define o direito. É ele que diz quem tem razão. É o Estado que disse isso, através de um agente, o juiz, o tribunal. Então, é como se nós estivéssemos aqui fosse a porta da Justiça do Trabalho e ali fosse a porta do INSS. Eu entro naquela porta, isso aqui é o Estado brasileiro, eu entro naquela porta e digo assim, ô moço, meu empregador não assinou minha carteira, está errado, pá! Aí ele vira, sai dessa porta, entra na outra, sou moço, o moço aí do lado já resolveu o meu problema em relação ao trabalho, porque aqui a minha carteira já está assinada. Não, aqui nós vamos decidir tudo diferente.
Mas como vocês estão debaixo do mesmo prédio? O Estado é um prédio só. O Estado não temos como ter visão cartesiana do Estado. O Estado é uma coisa só. Então, há um paradoxo total aí, maior do que aquele primeiro. Eu consigo homologar uma sentença estrangeira no Brasil sem qualquer óbice. Mas uma sentença do juiz do trabalho, não. Tem lógica isso? Nós estamos dentro do mesmo Estado. A jurisdição, ela só é dividida para facilitar o acesso à justiça. Não há outra função na divisão das competências entre órgãos do judiciário. Se existe justiça federal, estadual e do trabalho, entre outras, é apenas para facilitar o acesso do cidadão, para permitir uma decisão mais especializada por um órgão do judiciário. Não é para compartimentar o direito, nem para diminuir o direito de ninguém. Porque é isso que está sendo feito. O indivíduo tem uma decisão judicial favorável e uma desfavorável. Vou apelar para a AIA. A Corte Internacional de Justiça talvez resolva, né? Qual das duas decisões vale? Se são duas decisões proferidas pelo Estado brasileiro. Há algo errado. Tá? Então, particularmente eu entendo que o INSS deveria simplesmente reconhecer a decisão, sem que precisasse. E a Justiça Federal também, por sua vez, eu acho que deveria, né? Penso que deveria, também, dessa maneira, acolher a decisão já proferida pelo Estado brasileiro. A Turma Nacional de Uniformização tem súmula sobre isso. A súmula 31 da Turma Nacional de Uniformização diz que a mera anotação da carteira de trabalho decorrente de uma sentença trabalhista, mesmo homologatória de um acordo, supre, né? Supre a questão da prova. E parece que a súmula até não é muito boa, porque ela diz que a sentença é como se fosse uma prova. A sentença é uma sentença, né? Prova é o que vem antes da sentença. Tá? Então, há um problema aí colocado também, mas vamos lá. A Turma Nacional de Uniformização, ou seja, a estrutura dos juizados entende que a coisa está resolvida. Mas no STJ, se a questão for pelo lado, né, das varas, chegando ao TRF, STJ, a questão já não é tão pacífica. Tem havido um entendimento mais favorável ao trabalhador, na medida em que naquele processo trabalhista, agora se executam as contribuições previdenciárias quando o vínculo é reconhecido. Isso tem ajudado as decisões a serem favoráveis, porque aí se costuma dizer o seguinte: bom, o poder público arrecada, mas não quer dar a contrapartida? Isso não existe. Então, esse argumento tem sido forte para reverter no STJ uma tendência à negativa daquelas situações em que a averbação do tempo se baseia numa sentença trabalhista que foi apenas fundada em prova testemunhal. Olha, se vocês estão arrecadando, vocês estão reconhecendo o trabalho. Tá? Mas existe uma outra perspectiva da coisa. Tá? A questão desse dispositivo mencionado, né, o 55, parágrafo 3º, né, se aplicar aos casos em que nós estamos falando, em que um trabalhador, sem qualquer documento, porque os documentos não existem, não é que ele seja preguiçoso e não procurou, não é que ele não tenha ido buscar esses documentos, e os documentos não existem. Como eu disse, a carteira não foi assinada, ele não assina recibo, não há documento dizendo que ele é empregado. Então me parece que lá os processualistas diriam, né, que isso fere um princípio processual básico, né, o chamado princípio da aptidão para a prova. O que é o princípio da aptidão para a prova? É aquele em que se determina que só se pode carrear um ônus processual probatório à parte na medida em que isso possa ser cumprido. Prove por documentos que você era empregado. Se existir documento, tudo bem. Mas e quando não há documentos? Não porque eu não quero, mas porque a outra parte simplesmente não os produziu. Ou os escondeu. Esse ônus se torna intransponível. Isso viola o devido processo legal. Ou seja, esse dispositivo, nessas circunstâncias, não poderia ser aplicado. É uma questão, como diriam agora os constitucionalistas, de interpretação conforme a Constituição. Eu só posso permitir um ônus processual a uma das partes na medida em que seja possível. Senão, eu estou
lesionando definitivamente o direito de alguém. Porque esse alguém não vai provar, nunca, por documento, o que ele quer provar. Ele tem uma pretensão, ele busca a jurisdição, ele busca a sentença, só que aquele meio de prova que a lei está dizendo que ele tem que cumprir, ele não vai cumprir nunca. Então ele vai perder sempre. Isso é atentado ao devido processo legal. Isso não é possível sob o ponto de vista constitucional. Tá? Então, esse é um outro argumento que eu vejo pouco ser mencionado, ser pouco discutido, mas me parece que é bastante, né, interessante questionar. Bom, seu juiz, federal no caso, ou estadual, né, TRF, TJ, STJ, como que ele ia produzir essa prova se essa prova não existe? Se o trabalho informal é aquele cuja característica é exatamente não existir documento. É difícil, e não, é impossível. Então, na verdade, esse ponto me parece bastante importante e, né, eu recomendo que seja utilizado mais vezes, né, toda vez que houver essa discussão, enquanto o problema ainda se resolve dessa maneira, tendo o trabalhador que ajuizar duas ações, uma trabalhista e uma previdenciária. Mas aí ainda existe uma outra questão, que é a qual eu pretendo, né, gastar o meu restinho de tempo para concluir em cima dela. Alguém pode ter perguntado assim, mas não tem uma leizinha aí, de repente, para resolver isso? Isso tinha que ser resolvido numa solução legislativa, né, para acabar com essa agonia do trabalhador em ficar sempre à mercê do risco de decisões díspares, porque não tem uma uniformidade, né? Ou se faria uma súmula vinculante, isso não acontece porque a matéria não chega no Supremo, ou se resolve isso pela via legislativa. São as duas formas de resolver isso de maneira pacífica, acabando com qualquer dúvida a respeito do problema. Bom, existe um projeto de lei. Né? Existe um projeto de lei decorrente de uma crítica ferrenha da comunidade jurídica trabalhista ao INSS. Ali, né, essa crítica se acirrou bastante ali em 2007, 2008, e então o ministro da Previdência da época, que é prefeito aqui pertinho, né, disse assim, vou preparar um projeto de lei para acabar com o problema. Vamos acabar com esse problema de uma vez. E ele aprontou um projeto de lei, quer dizer, ele não, naturalmente alguém, né, aprontou para ele, lá dentro da Previdência. E o projeto de lei, eu sugiro que os senhores anotem, por favor, porque depois a gente vai precisar fazer uma coisinha com ele, se eu convencê-los de fazer alguma coisa. O número do projeto é 3.451/2008. E ele está na Câmara dos Deputados. Tá? O 3.451, ele altera o artigo 55 da Lei 8.213. Aí todos vão dizer, que ótimo, é aquele que tem o problema, né? É esse mesmo. Só que ele não tira o parágrafo 3º de onde está. Não começou bem, né? Ele acrescenta parágrafos abaixo do parágrafo 3º. O projeto, originalmente, ele coloca outros parágrafos abaixo do parágrafo 3º. O primeiro, são 3. O primeiro deles diz assim, poderá ser reconhecida pelo INSS a decisão proferida pela Justiça do Trabalho, computando período, né, de vínculo de emprego, vírgula, desde que baseada em prova documental. Ponto. Genial. Perfeito. Tá? Vamos jogar o nosso jogo, né? Não deles, né? E tal. Então, primeiro comentário sobre esse parágrafo. Diz que poderá, fica um juízo de critério de mérito ainda, né? Quer dizer, o INSS vai fazer uma análise de mérito, né, da sentença. Será que essa merece ser, né, reconhecida ou não? Porque poderá, não é deverá, é poderá. Então vai passar por crivo. Ou seja, o INSS está acima do STF agora, né? Porque ele criva a decisão judicial. Segundo, um garroteamento da atividade jurisdicional, né? Quer dizer, acabou a independência do judiciário nessa matéria. Tá? Então, eu estou convencido de que o cara trabalhou para o outro sem carteira assinada,
as testemunhas me convenceram, eu mandei fazer uma inspeção judicial, diabo a quatro, e aí eu vou ter que julgar improcedente. Vou fazer isso? Nunca. Então, me tirem do cargo, porque eu não vou me furtar a ser rebelde em relação a isso. E a rebeldia de vez em quando faz bem. Bom, mas são mais 2 parágrafos, está faltando coisa aí. Né? Tá, ok. O outro parágrafo diz o seguinte: poderá ser reconhecida pelo INSS a decisão quando não baseada em prova documental. Opa, aí, tá vendo? Desde que haja recolhimento previdenciário à época. Como assim? Como assim? O cara trabalhava na informalidade. Que recolhimento previdenciário é esse? Para a Previdência do Japão? Sem comentários, né? Tem um terceiro. Vamos ver então. Poderá ser reconhecida, mesmo sem prova documental e mesmo sem o recolhimento à época, se o trabalhador pagar a continha agora. Claro, a culpa é dele, né? É ele que é o sonegador, né? É ele. Então, o projeto é de uma técnica sem adjetivos. Né? E assinado embaixo por um ex-dirigente sindical. Um protetor da classe trabalhadora. Eu não tenho absolutamente nada contra sindicatos, nem contra dirigentes sindicais, muito pelo contrário, como juiz de trabalho eu não cometeria uma heresia dessas. Mas eu não considero isso defesa de interesse de trabalhador, nem aqui, nem em lugar nenhum do planeta, nem do universo. O indivíduo que se presta a assinar um projeto de lei desse, e não adianta dizer que não leu. O cara é ministro. Era, agora é prefeito. Ele sabe o que fez. Ou seja, ele divide a classe trabalhadora em 2 pedaços. Os de carteira assinada e os que não têm direito a nada. Porque é isso que ele fez. Porque se esse projeto passa desse jeito, ele aniquila, em relação à Previdência, todo esse pessoal sem carteira assinada. Segundo as estatísticas, 8 milhões de pessoas. Multiplicando por 3 dependentes, 24 milhões de brasileiros que vão ter que correr para a renda mensal da LOAS, se preencherem os requisitos lá de... Porque aposentadoria não terão. Aposentadoria não vão ter. Bom, mas nossa, mas que história, que notícia horrível, né? Calma, vai melhorar um pouquinho. Quando eu tomei conhecimento desse projeto de lei, que eu sou metido a ficar fuçando essas coisas, né? Resolvi dar uma de franco atirador. Vi para quem foi distribuído isso, né? Para um deputado, que fica relator, e escrevi um texto e mandei para esse deputado, dizendo que o projeto era essa coisa toda aí que a gente estava dizendo, né? E pedindo a atenção dele aquilo. Né? Quer dizer, foi distribuído para ele e uma semana depois estava batendo meu e-mail lá na caixa postal dele. Com um artigo. E o artigo, inclusive, né, depois, se quiserem ler, está na Ius Navigandi. É o único artigo, pegar o meu nome e botar lá. Ou então pegar o 3.451, pronto, está aí por que eu pedi para anotarem o número. Né? Se entrarem no Ius Navigandi e digitarem lá 3.451, é o único artigo que vai aparecer, porque foi o único louco que resolveu escrever sobre isso. Fui eu, e foi exatamente o que eu mandei para o deputado. Bom, isso foi mais ou menos por outubro de 2008, recebi um e-mail de volta do chefe de gabinete dele, dizendo, agradeço a colaboração. Assim, foi para o picote, né? Foi para a lixeira. Né? Bom, quando chegou em dezembro, ali mais ou menos pelo dia 15 de dezembro, eu recebi outro e-mail do chefe de gabinete, do deputado Paulo Rocha, PT do Pará, mandando um anexo de ordem do cientista deputado Paulo Rocha, encaminho, né, a Vossa Excelência, o projeto de lei 3.458 e seu substitutivo. Vou abrir esse negócio, tomara que não seja vírus. Né? Pá, abri. Aí eu fui ler. Né? Ele não só, e aí eu sugiro a leitura também, né? É só entrar no Câmara Gov.br, pegar o mesmo númerozinho e vocês vão ler aquilo que vou sintetizar aqui. Ele não só
né, leu o meu artigo, como propôs ao Congresso o oposto. Alterar o parágrafo 3º, dizendo que aquele dispositivo se aplicava a outras situações, mas que em caso de decisão judicial, não, porque naquele caso o INSS seria obrigado a reconhecer. E usa como fundamento algumas das observações que eu fiz naquele artigo. Foi o meu presentinho de Natal lá em 2008. Né? Papai Noel mandou para mim dia 15 de dezembro, antecipado e tal. Né? Bom, o que eu quero dizer com isso? O problema continua aí, porque esse projeto continua lá para ser votado, ainda não foi. Ele continua lá. Não sei nem se está arquivado, porque tem aquela história que agora mudou a legislatura, um deputado tem que pedir o desarquivamento. Me parece que é isso, até porque esse deputado não foi eleito para agora. Né? Ele não foi reeleito. Então, está sem dono o projeto de lei. Mas está lá, né? Ele continua lá, com o substitutivo aprovado pela comissão. O substitutivo foi aprovado pela comissão, ou seja, falta votar em plenário. Certo? Então, daí o que nós temos? O problema continua aí, sempre, diariamente, vai bater alguém na porta de um advogado previdenciarista contando essa mesma história que eu contei aqui. Tá? Nós podemos atacar o problema individualmente, com todos esses dramas, esses sofrimentos, essas angústias, essas vicissitudes aí que a gente comentou. Mas nós, e aí eu vou invocar de novo o meu xará, Carlos Gouveia, mas nós podemos atuar numa outra dimensão. Aquela que eu tomei lá em 2008. Nós podemos agir como agentes políticos. Nós somos bacharéis em direito, nós somos uma classe privilegiada na sociedade brasileira. Nós formamos opinião. Quando nós abrimos a boca, as pessoas param para ouvir. Tá? Quando nós nos referimos a alguma coisa, essa coisa tem uma conotação diferente. Isso, bom, é um advogado que está falando. Ele sabe do que está falando. Nós temos essa capacidade de fazer com que os leigos, inclusive os que estão no Poder Legislativo, nos ouçam. Foi o que eu fiz. Né? Numa tentativa desesperada de salvar, né, aquela tragédia que estava acontecendo, eu me lancei como se fosse uma espécie de homem-bomba, né, por e-mail. Né? E o que eu, né, gostaria de colocar aqui? Tudo aquilo que o doutor Gouveia falou, em relação a ser advogado, também repercute na esfera política. A OAB tem uma força política enorme. Né? E, né, aqui eu gostaria de fazer, então, duas observações que são, na verdade, dois pedidos, praticamente uma campanha. Eu não vou pedir dinheiro de ninguém. O primeiro pedido é que a OAB, né, encampasse a mesma batalha, defendendo a aprovação do substitutivo do projeto de lei 3.451. Por conta da força política que a OAB tem. Né? Então, a Comissão de Seguridade Social, agora extremamente bem representada pelo Dr. Carlos Alberto Gouveia, tem todas as condições de movimentar a máquina legislativa em prol da sociedade. E não apenas em prol de nós, bacharéis em direito, mas em prol de toda a sociedade. Olha quanta gente vai ser beneficiada com isso. Quantos trabalhadores vão ser resgatados da miséria de uma futura velhice sem aposentadoria. Tá? E a segunda observação, ou a campanha, no caso, o segundo pedido, é o seguinte. Se convenceram, né, pelo menos um pouco, de que isso que eu comentei aqui vale a pena, é uma luta sem campada, por favor, entrem no Câmara Gov.br e direcionem um e-mailzinho qualquer, pequenininho, um parágrafo só. Senhor deputado relator, desarquive o projeto de lei 3.451/2008 e faça ele ir a plenário para ser aprovado, porque a sociedade brasileira não aguenta mais ser vilipendiada pelo próprio poder público. Se nós fizermos e ganharmos essa batalha,
nós teremos feito muito mais do que na nossa vida profissional inteira por todos aqueles em que nós nos debruçamos para defender os interesses numa petição inicial, numa contestação, num recurso, e eu, eventualmente, agora, nas minhas sentenças. Então, eu concluo a minha fala pedindo, né, que ingressem nessa batalha, né, se entenderem que vale a pena. Muito obrigado.